Por muito tempo, a natureza foi explicada como uma hierarquia estável. No topo, sempre os mesmos. Grandes, dominantes, aparentemente inquestionáveis. Mas registros paleontológicos, análises ambientais e dados de longo prazo indicam outra coisa. O poder, na natureza, nunca foi permanente. Espécies que dominaram continentes inteiros, oceanos completos, ecossistemas inteiros, todas elas, sem exceção, desapareceram ou perderam espaço quando o ambiente mudou rápido demais. E o ponto central não é força, não é tamanho, nem agressividade, é algo menos visível e muito mais determinante. Hoje, você vai entender por que, na natureza, o domínio absoluto carrega, desde o início, uma fragilidade estrutural embutida. Ambientes mudam, pressões aumentam, e aquilo que parecia sólido, começa a perder estabilidade. Quando falamos em topo da cadeia, a imagem que vem à mente é a de estabilidade. Um predador dominante, um equilíbrio duradouro, uma posição segura. Mas essa leitura é limitada. Ela nasce de observações curtas demais para um sistema que opera em escalas de milhares, às vezes milhões, de anos. Analistas ambientais apontam que o chamado topo da cadeia alimentar não é uma regra fixa da natureza. É apenas um recorte momentâneo. Um enquadramento humano sobre um sistema que nunca para de se mover. Expedições científicas em diferentes biomas mostram o mesmo padrão. O domínio só existe enquanto o ambiente permanece previsível. Enquanto temperatura, disponibilidade de alimento, território e competição seguem dentro de uma margem conhecida. O problema começa quando essa margem se rompe. Dados de arquivo e estudos comparativos indicam que ambientes naturais raramente colapsam por um único evento. Eles se transformam, gradualmente, ou de forma acelerada. E essa velocidade é decisiva. Espécies no topo não vivem em alerta constante para a mudança. Pelo contrário, quanto mais dominante uma espécie se torna, mais ela se ajusta a condições muito específicas. Alimentação específica, território específico, ritmo específico. Essa adaptação extrema gera eficiência, mas também gera dependência. E dependência, em sistemas instáveis, não é vantagem. É fator de risco. Aqui está o ponto que quase nunca é discutido. O topo da cadeia não é um trono. É uma posição temporária, sustentada enquanto o cenário não muda. O que derruba um dominante não é outro mais forte. É o ambiente deixando de ser o mesmo. E é exatamente aí que entra o primeiro dado técnico decisivo. Um padrão observado repetidamente por pesquisadores, em oceanos, florestas e planícies. Esse padrão explica por que o domínio absoluto nunca dura. O padrão começa a ficar claro quando os dados são colocados lado a lado. Espécies dominantes compartilham uma característica estrutural. Todas elas, sem exceção relevante registrada. Elas são altamente especializadas. Registros fósseis, comparações anatômicas e modelos ecológicos indicam que, quanto mais tempo uma espécie permanece no topo, mais estreito se torna o seu campo de adaptação. Dieta específica, estratégia de caça precisa, território bem delimitado, um conjunto de condições que precisa se manter estável para que tudo continue funcionando. Essa especialização não surge por acaso. Ela é o resultado direto do sucesso. Ao dominar um ambiente por longos períodos, a espécie deixa de precisar testar alternativas. Não precisa variar rotas. Não precisa diversificar comportamentos. Ela se torna eficiente dentro de um único cenário. Analistas evolutivos apontam que isso cria um paradoxo. A eficiência máxima reduz a flexibilidade mínima. Enquanto espécies menos dominantes mantêm comportamentos variados, exploram fontes alternativas e operam dentro de margens mais amplas, o dominante aposta tudo em um modelo que já funcionou antes. Até que deixa de funcionar. Essa é a primeira entrega concreta deste vídeo. O domínio prolongado produz rigidez adaptativa. Esse é o ponto técnico que muda completamente a leitura da natureza. A especialização extrema não é apenas uma vantagem evolutiva. Ela é, também, um limite. Quando o ambiente muda rápido demais, quem depende de poucas variáveis não tem tempo para reagir. Você já tinha percebido que o sucesso, na natureza, pode reduzir as opções de sobrevivência. Dados de arquivo mostram que, nos momentos que antecedem grandes colapsos ambientais, espécies no topo apresentam sinais claros de declínio antes mesmo de qualquer confronto direto. Menor taxa de reprodução, redução territorial, aumento de esforço energético para manter o mesmo nível de domínio.
Nada explode. Nada quebra de uma vez. O sistema apenas deixa de sustentar quem foi otimizado demais para um mundo que já não existe. E isso nos leva a um ponto ainda mais delicado. Porque vencer por muito tempo cria uma falsa sensação de segurança. Vencer por muito tempo muda o comportamento de qualquer sistema. Na natureza, não é diferente. Quando uma espécie alcança domínio prolongado, ela não apenas se adapta ao ambiente. Ela passa a depender dele. Cada decisão biológica começa a pressupor que as condições continuarão as mesmas. A rota de migração, o período de reprodução, o tipo de presa disponível, tudo passa a operar dentro de uma expectativa estável. Registros comparativos em diferentes biomas mostram que essa confiança estrutural cria um efeito colateral pouco visível. A redução do repertório. Espécies dominantes testam menos, arriscam menos, variam menos, não por fragilidade, mas porque não precisam. É nesse ponto que a vitória começa a plantar a própria queda. Analistas ambientais descrevem isso como um processo silencioso. Quanto maior o domínio, menor a pressão para explorar alternativas. E quanto menor a exploração, menor a capacidade de resposta quando algo foge do padrão. O ambiente, porém, não firma compromissos de longo prazo. Ele muda. Temperaturas médias se deslocam. Correntes oceânicas alteram rotas. Vegetações avançam ou recuam. Recursos deixam de estar onde sempre estiveram. E o sistema que foi ajustado para um cenário específico passa a operar fora da margem de segurança. Aqui ocorre uma inversão pouco intuitiva. Não é a fraqueza que derruba um dominante. É a confiança excessiva na própria estabilidade. Espécies que venceram por tempo demais respondem mais devagar à mudança. E, em ambientes que se transformam rapidamente, tempo de resposta é decisivo. Dados de arquivo indicam que, nos períodos que antecedem grandes transições ambientais, as espécies mais bem-sucedidas são justamente as que apresentam maior atraso adaptativo. Elas continuam operando como se o cenário ainda fosse o mesmo. E não é. Esse descompasso não gera um colapso imediato. Ele gera uma perda gradual de eficiência, um enfraquecimento progressivo da posição dominante. O que parece estabilidade, já é inércia. E é a partir desse ponto que a mudança deixa de ser apenas biológica. Ela passa a ser estrutural, documentada em registros mais amplos, que alteram completamente a leitura do fenômeno. Quando o ambiente começa a mudar, o impacto não é imediato. Ele se acumula. Pequenas variações de temperatura, alterações discretas na disponibilidade de presas, mudanças lentas nas correntes, nos ventos, nas chuvas. Isoladamente, nada disso parece decisivo. Conjuntamente, tudo passa a operar fora do padrão. Expedições ambientais e séries históricas indicam que a velocidade da mudança é o fator mais crítico desse processo. Ambientes que se transformam lentamente permitem ajustes graduais. Ambientes que mudam rápido demais eliminam essa possibilidade. E, nesse cenário, a especialização cobra seu preço. Espécies dominantes precisam manter um alto custo energético para conservar a posição que ocupam. Caça eficiente, controle territorial, reprodução em ritmo preciso. Quando o ambiente se desloca, esse custo aumenta, mesmo que a espécie continue fazendo as coisas certas. Analistas descrevem esse momento como um ponto de fricção. O sistema ainda funciona, mas exige mais energia para entregar o mesmo resultado. Mais deslocamento para encontrar alimento. Mais esforço para manter território. Mais risco operacional para sustentar a rotina. É nesse intervalo que a dominância começa a erodir. Enquanto isso, espécies menores, menos especializadas, operam com margens mais amplas. Não são tão eficientes em condições ideais, mas respondem melhor quando as condições deixam de ser ideais. Mudam rotas, ampliam dieta, ocupam espaços negligenciados pelo dominante. O ambiente não escolhe vencedores. Ele apenas impõe novas regras. E quem responde mais rápido, permanece. Há um ponto que transforma essa análise em algo ainda mais claro. Quando cientistas deixam a observação direta e passam a analisar registros consolidados, o padrão se repete com precisão. Não importa o ecossistema, nem o período histórico. Dados de arquivo, registros fósseis e reconstruções ambientais mostram que a perda do domínio raramente acontece por confronto direto. Ela acontece por deslocamento silencioso. Geração após geração, a espécie dominante passa a ocupar menos espaço, produzir menos descendentes, gastar mais energia para manter o que antes era estável.
O topo da cadeia não desmorona. Ele se esvazia. E esse detalhe muda completamente a forma de interpretar o poder na natureza. Não como algo que se perde em uma batalha, mas como algo que se torna incompatível com um ambiente que já não é o mesmo. A partir desse ponto, a análise deixa de ser biológica no sentido estrito. Ela se torna sistêmica, porque o que está em jogo não é apenas uma espécie. É a lógica que governa todas as relações de domínio em ambientes instáveis. Quando a observação direta deixa lacunas, os registros entram em cena. Fósseis, camadas de sedimentos, distribuição geográfica preservada em rochas, gelo e solos antigos. É nesses arquivos silenciosos que a lógica do colapso fica mais evidente. Documentos científicos consolidados mostram que extinções associadas à perda de domínio não ocorrem de forma abrupta. Elas seguem uma sequência reconhecível. Primeiro, a espécie dominante torna-se menos frequente nos registros. Depois, sua presença passa a se concentrar em áreas cada vez menores. Por fim, desaparece. Sem marcas de confronto. Sem sinais de um vencedor direto. Analistas que trabalham com séries fósseis de longo prazo apontam que esse padrão se repete em oceanos, florestas e planícies continentais. O desaparecimento não coincide com o surgimento imediato de um novo dominante. Existe um intervalo, um vazio funcional, um período de reorganização do sistema. Esse intervalo é crucial. Ele indica que o problema não foi um adversário mais eficiente, mas a incompatibilidade entre uma estrutura rígida e um ambiente que já havia mudado de forma irreversível. É aqui que a leitura muda de escala. O foco deixa de ser a espécie e passa a ser o sistema. Registros de arquivo sugerem que a natureza não reage a indivíduos isolados, mas a padrões. Quando um padrão deixa de funcionar, ele é substituído, mesmo que tenha sido dominante por eras inteiras. Em vários registros geológicos, o desaparecimento de grandes dominantes coincide com fases de intensa reorganização ambiental, mudanças de clima, reconfiguração de rotas oceânicas, alterações prolongadas na vegetação. Nada disso exige um evento único e dramático. Basta que a mudança seja contínua e mais rápida do que a capacidade de ajuste. Esse é o ponto em que o domínio deixa de ser sustentável, mesmo que ainda pareça forte à primeira vista. E é nesse mesmo ponto que a natureza revela uma regra ainda mais ampla. Uma regra que não vale apenas para uma espécie, mas para qualquer sistema baseado em poder concentrado e baixa flexibilidade. Quando pesquisadores cruzam registros de diferentes épocas e regiões, um padrão amplo começa a se formar. Não importa o continente, não importa o oceano. Sempre que o ambiente acelera sua transformação, o domínio concentrado entra em risco. Dados de arquivo e análises comparativas indicam que a variável decisiva não é o tamanho do organismo, nem sua posição anterior na hierarquia ecológica. É a velocidade da mudança. Sistemas naturais toleram concentração de poder apenas enquanto conseguem ajustar suas condições ao mesmo ritmo. Em ambientes estáveis, a especialização funciona. Em ambientes instáveis, ela se torna um fator de vulnerabilidade. Quanto mais rígida a estrutura, menor a margem de adaptação. E quanto menor essa margem, mais rápido o sistema entra em desequilíbrio. Analistas sistêmicos descrevem isso como uma regra recorrente da natureza. Estruturas flexíveis absorvem mudança. Estruturas rígidas acumulam tensão. E toda tensão acumulada cobra seu custo. Esse princípio pode ser observado em florestas tropicais, regiões polares e ecossistemas marinhos profundos. Registros indicam que espécies capazes de variar comportamento, dieta e território mantêm presença mesmo em cenários adversos. Já as dominantes, ajustadas a um único modelo, perdem espaço progressivamente. O poder não desaparece de uma vez. Ele se dilui. A natureza não remove o topo por decisão. Ela apenas deixa de sustentá-lo. Quando o ambiente muda rápido demais, permanecer dominante exige algo raro: capacidade de rever o próprio modelo. Algo que sistemas muito bem-sucedidos raramente fazem a tempo. Essa é a regra sistêmica que atravessa eras. O domínio só é estável enquanto o cenário permite. E quando não permite, a resposta não vem em forma de confronto. Vem em forma de redistribuição. Novos equilíbrios surgem. O espaço antes ocupado por um dominante passa a ser dividido, fragmentado, adaptado a novas pressões. Nesse momento, a pergunta deixa de ser quem é o mais forte. Ela se transforma em outra: quem consegue mudar primeiro? Quando o domínio começa a se dissolver, o processo não é visível à primeira vista. Do ponto de vista externo,
tudo ainda parece funcionar. A espécie dominante continua presente, continua ocupando espaço, continua exercendo influência sobre o ambiente. Mas internamente, algo já mudou. Analistas ecológicos descrevem esse estágio como perda de eficiência estrutural. O sistema ainda responde, mas responde pior. O gasto energético aumenta, as margens diminuem, a relação entre esforço e resultado deixa de ser vantajosa. Registros comparativos indicam que espécies dominantes passam a operar no limite por longos períodos antes do colapso final. O que antes exigia pouco esforço passa a demandar deslocamentos maiores. As fontes principais de alimento tornam-se irregulares. O controle territorial apresenta falhas. Nada disso significa fraqueza imediata. Significa rigidez. E rigidez, em ambientes instáveis, é um fator crítico. Esse é o erro mais comum ao observar a natureza. Confundir força com adaptação. Confundir tamanho com capacidade de resposta. O poder que não se ajusta começa a perder função. Mesmo antes de desaparecer, ele já não cumpre o papel que cumpria. Dados de arquivo mostram que, nesse estágio, espécies menos dominantes ocupam nichos deixados em aberto. Não substituem o antigo topo imediatamente. Elas fragmentam a antiga posição. O poder se distribui. O sistema encontra um novo equilíbrio. O ambiente não resiste à mudança. Ele a incorpora. E o que antes era concentrado, passa a ser difuso. Esse processo reforça uma leitura essencial. O colapso do domínio não é um evento. É um trajeto. Um trajeto marcado por pequenas perdas que, somadas, tornam o modelo inviável. A dominância desaparece não porque algo a destrói, mas porque ela deixa de ser compatível com o cenário que ajudou a criar. Ao observar a história natural em escala longa, a conclusão se impõe com clareza. Nenhum domínio é definitivo. Nenhuma posição no topo é permanente. Não porque exista sempre um adversário mais forte à espera, mas porque o ambiente nunca permanece o mesmo por tempo suficiente. Registros ambientais, séries fósseis e análises sistêmicas mostram que o poder natural tem prazo. Ele depende de condições específicas, ritmo estável, recursos previsíveis, pressões controláveis. Quando esses fatores se alteram rápido demais, o modelo dominante deixa de funcionar. A natureza não remove quem está no topo. Ela apenas para de sustentar a estrutura que o mantém ali. O colapso não vem em forma de ruptura imediata. Vem em forma de incompatibilidade. Quando o ambiente muda, sobreviver não depende de força absoluta. Depende de flexibilidade, de margem de adaptação, de capacidade de rever o próprio funcionamento. É por isso que espécies menores, menos especializadas, atravessam períodos de instabilidade com mais sucesso. Elas não são melhores, são mais ajustáveis, operam com redundância, têm alternativas. O poder concentrado, por outro lado, exige constância. E constância é algo que sistemas naturais raramente oferecem por longos períodos. Essa leitura não serve apenas para entender a natureza. Ela oferece uma lente mais ampla. Sempre que um sistema parece absoluto demais, eficiente demais, estável demais, vale observar o ambiente ao redor. Porque é nele que surgem os sinais de mudança. Em um mundo onde tudo se transforma em ritmo acelerado, compreender padrões é mais relevante do que memorizar exemplos isolados. O poder natural é sempre temporário, e a verdadeira vantagem não está no topo. Está na capacidade de continuar existindo quando o cenário deixa de ser favorável. Em um mundo de informações rápidas, o seu olhar crítico é a sua maior ferramenta. O que essa descoberta muda na sua visão sobre o poder, na natureza e fora dela?